saber, né? Então eu vejo assim que o nosso trabalho é o meio de nós colaborarmos com a sociedade e o meio de nós mostrarmos Deus através do nosso trabalho para a sociedade, né? No meu trabalho já aconteceu algumas vezes isso de pessoas chegarem em mim, até colaboradores ali, parceiros de trabalho, chegar a falar para mim: Marcos, posso conversar com você? Pode. O cara vir se abrir comigo com problema de casamento, o cara vir se abrir comigo de problemas na criação de filhos, a pessoa ali vir se abrir comigo com dúvidas da Bíblia. E então a gente tem que estar disposto a isso. E nós só podemos fazer isso através de um testemunho reto, através de um caráter reto, através de você ser correto nas suas ações, né? Porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Então, assim, a nossa cosmovisão cristã, ou seja, a maneira que nós enxergamos o mundo, ela interfere diretamente no nosso ambiente de trabalho, sim, no nosso ser, no nosso agir, no nosso fazer, no nosso falar, no nosso proceder. Então eu vejo assim que nós temos que transformar, não atualizando a Bíblia, né, como teve essa polêmica aí há poucos dias, mas atualizando a nossa mente, levando a nossa mente cativa à palavra de Deus, levando a nossa mente cativa à palavra de Deus, porque Deus ele é o mesmo ontem, hoje e ele será o mesmo para sempre. Então a palavra dele será atual para sempre, né? Então nós como cristãos, nós como professamos a fé em Jesus como nosso Salvador, nós temos que ser um diferencial, seja como empresário, seja como um garçom, seja como um vendedor, seja como um advogado, um policial, um lixeiro, um gari, né? Essa é a melhor palavra, melhor usada, né? O gari, ou qualquer outra profissão que seja digna. Ou seja você o empresário dono da maior empresa de Arapongas, ou seja você um gari. E eu vejo assim que em termos de dignidade é a mesma coisa, né? E nós temos que ser ou o empresário, ou o gari, ou o vendedor, mas que engrandeça o nome do Senhor nas nossas ações. Pregarmos o Evangelho também através dos nossos atos e das nossas atitudes. Ô Francisco, eu sei que você que está entrevistando, mas uma pergunta interessante que a gente, de repente, nós três vamos acabar respondendo. Como que o cristão tem passado essa pandemia do começo até aqui, né? Claro que nós estamos falando da área de trabalho, então seria na área de trabalho, na área do dia a dia dele. Como que, desde o começo até aqui, o cristão tem passado essa pandemia, como que ele tem enfrentado essa pandemia, sendo funcionário, né, colaborador, ou sendo patrão, né, aquele que emprega, aquele que está no dia a dia ali empregando, né, que na verdade não passa, também é um empregado, né, às vezes o funcionário não consegue enxergar isso, às vezes o funcionário vai lá na firma, ele fala: o João ali, o patrão. Ali eu falo: meus irmãos, na verdade é o seguinte, eu sou o patrão de vocês, mas eu tenho um patrão logo em seguida, que é aquele que compra o móvel, né? Aquele é meu patrão também. Então, na verdade, estamos todos no mesmo barco aqui na empresa, né? Vocês acham que eu sou patrão de vocês, mas eu tenho o meu patrão que está logo atrás, ele cobra de mim e eu cobro de vocês. Sim. Então, como que o cristão, né, que passou com toda essa cobrança, como vocês acham que o cristão tem passado até agora? Eu acredito que nós, como cristãos, devemos nos comportar assim como na empresa, que nós estamos dizendo, também na nossa casa, né? Como chefe de família, como integrante da família, como irmão, como pai, como filho. Porque nesse exemplo que nós estávamos falando do móvel, nós temos funções diferentes, igual o gari, que o Marcos falou, o empresário, seja ele o maior, o proprietário da maior empresa de Arapongas ou da menor, enfim. O que muda, às vezes, né, eventualmente, a complexidade das funções. Mas todos nós somos dependentes daquele serviço e daquele móvel. Então, no caso do móvel, as pessoas que produzem, que são os seus colaboradores, ele depende daquele móvel para o seu sustento. Você, como empresário, também. Até você tem a função adicional de gerenciar a empresa. Mas você também depende para sustentar a família. E o cliente também depende daquele imóvel para atender uma demanda dele. E nas nossas casas, assim como no trato familiar, nós também temos que ter esse discernimento, essa compreensão, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma
um replanejamento financeiro, tem coisas que tinha antigamente que eventualmente nós não podemos ter atualmente, temos que estabelecer prioridades, né? Às vezes a gente não pode conseguir, né, alcançar vários bens, vários serviços ao mesmo tempo, temos que gerenciar isso aí, e tudo isso aí tem que ter compreensão, né? Temos que passar isso para os nossos filhos, porque eventualmente eles estão numa idade que eles não têm discernimento ainda para saber o que está acontecendo, né? E isso aí é na nossa vida como um todo. Temos também essa função com os nossos vizinhos, com os nossos, no ambiente de trabalho, igual nós já conversamos, enfim, né? Porque nós somos cristãos não só na empresa, não só na família, mas nós somos cristãos pela nossa vida toda, na verdade. Sim. A todo momento. Eu vou falar por experiência minha, tá? Por experiência minha. Apesar de toda a dificuldade do momento que nós estamos passando, e não só nível de Paraná, de Brasil, mas de mundo, né? Deus assim tem nos abençoado de uma maneira a qual nós não podemos contar. Eu fui promovido, né? Nesse tempo aí meia pandemia, né, Marcão? meia pandemia. E graças a Deus, Deus tem nos possibilitado uma renda um pouquinho melhor, né? Tem dado uma tranquilidade um pouquinho melhor, porque como chefes de família aqui que nós três somos, nós sabemos, né? E os irmãos também sabem como é difícil fechar as contas do mês, né? Como fica ali apertadinho, justinho. Então, assim, Deus tem nos dado uma condição um pouco melhor. Deus tem nos abençoado, e eu vejo que tudo isso é fruto de nós confiarmos no Senhor. Confiarmos que num momento difícil ou num momento de bonança, de tranquilidade, Deus está no controle da situação. Seja de uma pandemia como essa, seja num tempo próspero, Deus ele está no controle de todas as ações, Ele é soberano sobre tudo, sobre toda a criação. Tem uma frase que eu gosto muito do John Piper, que ele disse assim, que Deus está no controle da vida de um passarinho que cai de uma árvore numa fazenda no interior, ou de uma guerra como foi de proporção mundial, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então Deus está no controle de todas as ações, de todas as situações. E eu vejo que nesse momento, é o momento mesmo de nós exercitarmos a nossa fé, de nós confiarmos no Senhor, de como o Abacuque fala, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que as malhadas fujam do curral, ainda que não haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, nós confiamos no Senhor e temos que permanecer inabaláveis no Senhor. Em tempos de crise, é tempo de nós exercitarmos a nossa fé. Eu vejo que nesse tempo de crise, Deus está separando o joio do trigo. Deus está movendo a sua igreja a outros lugares, alcançando outros patamares que a igreja ainda não tinha alcançado, a visibilidade, mídia, a propagação da palavra. Eu vejo que tudo isso veio de uma forma positiva com essa pandemia. É lógico que muitas pessoas perderam as suas vidas, nós não podemos negar isso, a seriedade do momento, só que independente disso, nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que permanecer firmes e fiéis no Senhor. Seja ela qual for o momento. Daqui a pouco isso vai passar. Nós cremos que isso vai passar. Só que as marcas disso vai ficar, né? E a gente vai olhar para trás e vai ver assim, ó, eu corri, eu trabalhei, eu lutei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas a graça de Deus, a mão de Deus me preservou e me trouxe até aqui. Então nós temos que olhar essa pandemia como um todo, analisar todos os pontos e ver que acima de tudo isso, Deus está no controle de tudo. Eu acho que a gente, lá na firma, como que o cristão passou essa pandemia? Eu queria até falar um pouquinho do testemunho que nós vivemos ali, né? Em novembro do ano passado, a gente mudou a empresa. A gente mudou a empresa de lugar para outro lugar. E a gente começou dezembro, em pleno dezembro, a gente colocando as coisas em ordem e a gente, né, fabricando os móveis para poder conseguir encerrar o ano, né? Aí entrou o ano, entrou fevereiro, a gente ajeitando a empresa, aí em março, de fevereiro para março, já começou a questão
do Covid, dessa pandemia, né? E de lá para cá, Francisco e Marcos, foi uma luta lá na empresa, né? Mas assim, uma luta boa, porque a gente pôde ver a mão de Deus em cada dia lá, em cada instante a gente pôde perceber a mão de Deus. A gente pôde perceber a mão de Deus, tanto nos nossos funcionários, que teve uma entrega muito grande, tanto na nossa administração ali, que coisas que aconteceram ali, que eu vou falar assim, como que nós estamos vivos até hoje lá, como que a Bela Imóveis está ali naquele lugar, né? Em plena pandemia, e a gente mudando a empresa e com outra coisa, com muito gastos. Porque sabe que para mudar uma empresa a gente gasta bastante, né? Sim. Então a gente conseguiu ali, com a ajuda de Deus, né, com muita oração, né, passar por esse momento. E foram ali, Francisco, muitos milagres mesmo. Não foi assim, eu chamo de milagre, porque a gente, certos dias, estava ali com dificuldade, assim, né? Até teve um dia que a gente estava precisando pagar algumas contas e o dinheiro, onde a gente vai tirar isso? Porque a gente acabou gastando demais na mudança, como que a gente vai fazer? Aí tem aparece um cliente nosso de Londrina, veio fazer uma casa com a gente. Aí a gente estava ali fazendo o projeto ainda da casa, o cliente já trouxe a metade do dinheiro. Já trouxe a metade do dinheiro, o projeto não estava nem pronto. Isso é uma grande coisa, hein? A mão de Deus, né? Então a gente pôde ver que como o cristão passou essa pandemia. Eu sou prova que o cristão passou segurando na mão de Deus, né? E aquele cliente trazer aquele dinheiro sem projeto, sem fechar serviço. Ô João, ele chegou e falou, eu vou ficar um mês fora, eu vou viajar, tá aqui metade do dinheiro, mas não sei que preço vai ficar. Não, tá metade do dinheiro e você já pode fazer e montando, a gente vai tratando os projetos, então por Skype, por WhatsApp, a gente vai negociando dessa forma. E Francisco, isso aí foi durante o ano todo, né? Durante o ano todo. É claro que teve os problemas, teve muito problema, mas a gente também tem que ver os problemas, a gente tem que ver os milagres que Deus faz na vida da gente. Né? A gente tem o cristão tem que ver isso. E eu acho que todos os cristãos, não só eu, né, todos os cristãos, eu acho que passaram dessa forma, com Deus segurando na mão. Né? Deus conduzindo ali dia a dia a vida da pessoa ali. Acho que Deus conduzindo não só as empresas, como os funcionários ali que são cristãos, Deus foi conduzindo isso. Sim. Né? E quando a gente tem aquele ditado que a Bíblia fala, né, o ditado é certo, mesmo em guerra, o cristão está em paz. Né? Mesmo passando por dificuldade, por luta, o cristão está em paz porque ele sabe que Deus está no controle. Né? Que Deus está fazendo tudo ali para conduzir de acordo com a vontade dele. E a gente sabe que a vontade de Deus para a gente é boa, é agradável. Né? E a gente está passando e... Às vezes, né, João, a gente cita muito aquele versículo, né, que Paulo diz, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Só que se você ver ali os versículos anteriores, né, Paulo ele relata tudo que ele passou. Naufrágios, foi picado por víbora, apedrejado, preso, açoitado, e ele fala, e depois que ele conta todas essas coisas, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, nós temos que tirar isso como lições para as nossas vidas, como aprendizados de Deus, que Deus está nos permitindo passar. Aqueles irmãos que passaram pela peste negra, né? Que não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, que não tinha toda a acessibilidade de notícias que nós temos hoje. E muitos ali passaram, foram preservados, confiaram em Deus e a Bíblia diz que nos últimos dias viriam
diversidade de rumores de guerra, pragas e tudo mais. Então nós temos que estar firmados no Senhor, firmados em Cristo, e saber que o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos nessa terra, né? Estamos aqui de uma maneira passageira e transitória. Só que enquanto nós estivermos aqui, seja ela de maneira provisória, passageira, nós temos que estar aqui para engrandecer, glorificar e levar o nome do nosso Mestre, do nosso Salvador. E quando a pessoa ela tem essa consciência de que Jesus está no centro, seja por uma enfermidade, seja por um desemprego, seja por uma escassez de alimento, seja qualquer que for a dificuldade, nós passamos porque o Senhor nos faz passar, o Senhor nos sustenta. Eu vou contar um breve testemunho aqui. Antes de eu começar nesse trabalho, que foi uma porta que Deus mesmo abriu para nós, eu estava desempregado e a gente estava passando uma fase tão difícil, que a gente almoçava e só a Sara jantava. Né? Só a Sara jantava. Regime forçado. Regime forçado. Não é fácil, não. Só a Sara jantava. A gente comia ali uma bolachinha, um negocinho, mas para ela poder comer, para ela poder jantar. E por muitas vezes ali Deus nos surpreendeu com pessoas que chegavam na nossa casa e falavam: estava no mercado, lembrei de vocês, vim trazer aqui. Vem jantar aqui em casa hoje. Eu nunca recebi tanto convite para jantar igual nesse tempo, né? Então, assim, a gente passou por momentos de muitas dificuldades mesmo. Mas dia após dia, nós víamos o agir, o cuidado e a mão de Deus através dos seus. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, a nossa esperança é o Senhor. Paulo diz para mim: a minha esperança é Cristo. Decidi, quando eu estava ali em Coríntios, ali, uma confusão danada na igreja, e Paulo ele chega e fala assim: o meu alvo é Cristo, então eu não quero saber de nada mais entre vós, a não ser a Cristo e a esse crucificado. Então a gente tem que saber que em todos os tempos, todos os momentos, todas as angústias, todas as dificuldades, todas as vitórias e bênçãos também que passamos, porque a gente falando assim parece que a vida do cristão é só um mar de dificuldade, não é, né? Há momentos de dificuldade, mas há muito mais momentos de alegria e de certeza que Deus está cuidando de nós. É interessante, Marco, que a gente fala em surpreender, que Deus surpreende a gente com tudo isso que Ele nos dá e também com a força que Ele nos dá para passar pelo problema, né? A gente não devia se surpreender com isso, na verdade, porque a gente sabe que Deus está cuidando dos seus, né? Então não deveria ser surpresa, a gente deveria ser uma certeza, saber que Deus está cuidando da gente, né? Então hoje eu encaro, né, a gente passando por essa pandemia, mas assim, foi maravilhoso isso que aconteceu. É claro que a gente vendo o sofrimento de muitas pessoas, né, morte, fome, tudo isso a gente pôde presenciar, né, o Cristo, a gente pôde ver. Mas a gente pode perceber também, né, a mão de Deus ali em tudo isso, né, em tudo essa consequência de tudo, Deus ali socorrendo, ajudando, colocando condição, né, e daqui para frente com certeza Ele vai continuar a nos surpreender, porque nós muitas vezes duvidamos, descuidado de Deus, né? Então na verdade Deus está cuidando e vai continuar cuidando de todos os seus, né? E a gente tem que aprender a enxergar a mão de Deus em todas as coisas. Em todas as coisas, né? Russell Shedd, que foi um grande apologeta, um grande defensor da fé, um grande teólogo, né? Ele faleceu, acho que 2, 3 anos atrás, um pouquinho mais, e ele foi acometido de um câncer. E na sua última aparição, assim, ainda muito debilitado, em estado quase final ali do câncer, ele disse assim que ele nunca esteve tão feliz na vida dele, porque naquele momento de doença, Deus permitiu ele passar por experiências que se ele não tivesse essa doença ele não iria passar, e isso o aproximou ainda mais do seu Criador, do seu Senhor, do seu Salvador. Então ele estava ansioso a ir para a morada eterna junto com o seu Criador.
Então, assim, a gente tem que ver a mão de Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Há um tempo atrás, uma pessoa veio me procurar porque estava passando com uma dificuldade no seu casamento, descobriu que o seu marido tinha um filho fora do casamento, né? E ela falou assim para mim: o que eu faço? Eu falei: tenta enxergar Deus nessa situação. Tenta ver a mão de Deus em algum lugar nessa situação, né? E hoje, assim, perdoou o marido, estão casados, estão vivendo, estão retomando a sua vida, né? Mas a gente tem que tentar enxergar Deus de alguma maneira nas situações que nós passamos. Ô Marcos, a gente já está conversando demais, não estamos deixando o Francisco Verdade. conversar. Para mim está sendo aí não está conversando, parece. Para mim está sendo um grande Então, aprendizado. Francisco, pode entrevistar. Eu De tô... frente com o Francisco. Está sendo um aprendizado aqui, está sendo uma conversa muito gostosa aqui, vixe, eu aprendo muito com vocês, não só aí nas pregações, mas, vixe, é uma delícia aqui, a gente nem vê o tempo passar, a gente estava conversando agora, né? E é isso aí, não tem nem, o que eu vou falar? Vocês estão falando tudo já, não tem nem palavras depois de uma lição dessa. Aproveitando que a gente está falando sobre empregado e empregador, né? Eu queria deixar aqui um toque para as pessoas que estão se formando agora, né? Porque a gente está tendo muita dificuldade para contratar pessoas, né? Se a gente pegar algum tempo atrás, vamos supor, eu tive uma carteira registrada com 15 anos de idade de entalhador, né? E mesmo estudando, né? Então hoje a gente percebe o que? Não está se formando profissionais, né? A gente tem certas áreas aí que na verdade eu não sei o que vai acontecer, se vai acabar ou se vai continuar. Porque não tem profissionais. A gente pega uma área de sapateiro, uma área de marceneiro, uma área de instalador, né, de ar, essas coisas tudo, a gente percebe a dificuldade que está tendo para ter esse profissional. Então, um toque para aqueles que estão procurando emprego e que de agora para frente vai ficar um pouco mais difícil isso, né? Porque o que a pessoa... o profissional tem que buscar hoje? O profissional hoje ele vai ter que entender de mais coisas, não só daquilo que ele estudou, né? Porque as empresas hoje, ela está procurando uma pessoa que abrange mais, um profissional que abrange mais, porque a gente quer o quê? A gente quer um profissional, mas com capacidade de me servir em outras coisas, porque nada mais essa contratação de um funcionário e empregador do que um funcionário que vai me render na minha empresa ali algo que eu necessito. Então é uma contratação que eu preciso, né? E a gente vê hoje, Francisco, a gente não tem como contratar profissionais, porque a gente pega uma pessoa lá, um menino, um homem, que na minha empresa praticamente homem trabalha, porque no escritório já está tudo minhas filhas lá, né? Minha esposa, minha filha, graças a Deus a gente está ali vivendo dessa forma. Então a gente pega um profissional hoje, um rapaz de 21 anos, não tem condições. Francisco, a nossa geração de 21, 23, 25 não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada manual ali e sendo homem, né? Então o toque é assim para vocês. Vocês estão estudando. É claro, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, mas procura um curso profissionalizante ali com uns 15, 16 anos para você aprender alguma coisa. Porque enquanto você estuda, muitos têm que trabalhar para até mesmo pagar o seu estudo. E muitas vezes a pessoa que tem uma profissão, elas acabam sendo mais bem remuneradas do que aquele que estuda a vida toda para uma certa profissão e depois chega lá no final, acha que não percebe que não é aquilo. Então procura já desde cedo os pais colocar esses filhos para fazer um curso profissionalizante. Eu tenho um marceneiro lá, que hoje ele trabalha de marceneiro com a gente lá, mas com 16 anos ele entrou lá no Senai para fazer um curso de marceneiro que tem lá. Então ele acabou o curso de marceneiro, aí ele veio para a empresa, aí a gente acabou de apurar ele ali. Hoje ele é marceneiro, então hoje ele fala assim: João,
para mim, foi mais lucro do que eu estudar. A profissão para mim hoje está sendo mais rendável. Né? Então a gente tem essa dificuldade muito grande, Francisco, de contratar pessoas e fazer com que elas trabalhem ali. Eu não sei como que vai ser daqui para frente isso, porque não tem pessoas que têm vontade de trabalhar. Porque o trabalho dignifica o homem, né? Sim. Isso é uma coisa lógica. Só que se a pessoa não faz aquilo que ele gosta, o trabalho se torna um peso na vida dele. Sim. E se a pessoa não procurar aprender aquilo que ele gosta, trabalhar, porque ele vai tirar o pão de cada dia dali, de qualquer forma a pessoa tem que trabalhar. E a gente percebe que isso faz falta muito no mercado. Sim. A gente não tem pessoas para contratar. A gente contrata pessoas que realmente não conseguem trabalhar nada, não conseguem fazer. E nos mais variados setores, né? Sim. Em todos os setores eu acho que isso está acontecendo, Francisco. Porque hoje o que as pessoas querem? Ganhar, mas não quer trabalhar, eu acho. Sim. Não sei, é uma dificuldade que a gente tem lá. E a oportunidade muitas vezes está aí, né? Amém. É isso aí, irmãos. Bom, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Nós queremos agradecer aí a atenção de todos e vamos agora fazer uma oração de agradecimento pela nossa apresentação de hoje. Amém. Agradecemos ao Senhor hoje por estarmos aqui com os presbíteros Marcos e João, passando aqui essa informação, várias informações, várias lições para os irmãos da igreja, e pedimos a Deus que nos abençoe nesse momento de pandemia, para que nós permaneçamos aí compreensíveis com os nossos irmãos e que nos protejam de toda e qualquer turbulência que pode, né, nos ameaçar, e que nos abençoe aí para que, firmes em suas palavras, podemos aí continuar nas tratativas com nossos irmãos, sempre em seu nome, com muita paz, muita alegria, muito respeito, para a honra e glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.